Graça e paz a todos e a todos que irão escutar esse podcast. Amados e amadas, ninguém gosta de ser frustrado e de ter fracassos na vida. O gosto é muito amargo mesmo. Sentimos muita dor quando fracassamos em algo ou quando alguma situação da vida nos frustra. É muito difícil fazermos planos, colocando todas as nossas expectativas, esperanças e emoções nesses planos, e quando menos esperamos, eles não dão certo. Nesse momento, tudo fica muito escuro, muito confuso, e somos levados a perder a esperança e muitas vezes nos irarmos contra Deus e contra todos, como se Deus fosse o culpado dos nossos fracassos. Mas é exatamente nesse momento que precisamos ter fé e sabermos que há riquezas a serem encontradas nas frustrações e nos fracassos. Se nos dispusermos a encontrar essas riquezas, iremos descobri-las. O Augusto Cury, um autor, psiquiatra e escritor, no seu livro O Mestre do Amor, da editora Academia da Inteligência, diz o seguinte: os problemas não controlavam Jesus, ele controlava os problemas. As frustrações não o dominavam, ele dominava as frustrações. E embora a Bíblia diga que os planos de Deus não podem ser frustrados, isso está lá em Jó 42:2, Jesus se frustrou em muitas situações. Se frustrou quando foi mandado embora da cidade de Gadara depois de ter expulso uma legião de demônios de um homem. Com certeza Jesus queria fazer muito mais por aquele povo, mas não pôde porque foi expulso. A Bíblia não conta isso, mas por inferência minha, eu creio que Jesus devia se sentir frustrado e fracassado em relação aos seus irmãos, que não o aceitavam como o Messias tão esperado. Somente depois da sua ressurreição é que os irmãos de Jesus o aceitaram. E até escreveram livros maravilhosos, né? O livro de Tiago e o livro de Judas. Tiago e Judas eram irmãos de Jesus. Obviamente, não é Judas Iscariotes, é outro Judas. Acho que era o nome da moda lá, naquela época. Jesus demonstra frustração quando chega a Jerusalém e chora sobre a cidade. Há duas passagens que nos mostram isso. Uma está lá em Lucas 19, 41, 42, que diz assim: quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: ah, se você soubesse, ainda hoje, o que é preciso para conseguir a paz, mas isso está agora oculto aos seus olhos. E lá em Mateus 23, 37, esse texto, então, eu vejo mesmo Jesus chorando. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os seus profetas e apedreja os que lhe são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Diante de Jerusalém, Jesus chorou e sentiu-se triste e frustrado, porque sabia o que iria acontecer com a Cidade Santa, sabia que ela seria destruída. Assim, quando nossos planos forem frustrados, nós devemos fazer como Jesus. Vamos utilizar a graça que Deus já nos deu e vamos derramá-la em outro lugar, em outra situação. Ele chorou sobre Israel. Ele estava triste, porque aquele povo estava longe de Deus. Mas ele não paralisou, ele continuou fazendo milagres e ali foi julgado e condenado e foi para a cruz por causa dos nossos pecados. Então, se num lugar não formos aceitos, em outros seremos. Não devemos ficar paralisados quando nossos planos forem frustrados. Oposição nunca deteve Jesus, pelo contrário, a oposição sempre o levou a trabalhar ainda mais. Desde o nascimento, o ser humano
passa por inúmeros momentos de frustração, muitas vezes decorrentes do próprio limite imposto pelos pais, que têm por propósito proteger, educar e preparar a criança para a vida. Da mesma forma, observamos a ação de Deus sobre os seus filhos, que somos nós, pois na sua misericórdia nos livra de enveredarmos por maus caminhos quando fazemos escolhas erradas. Nesse momento ficamos frustrados, infelizes, sem compreender por que as portas se fecharam. Mas foi nos frustrando que o nosso Pai nos protegeu e nos livrou. Se você nesse momento está sentindo como se o mundo caísse sobre você, como se o mundo tivesse desabado sobre a sua cabeça, porque seus planos foram frustrados ou algo que você havia planejado fracassou, lembre-se, Deus tem uma palavra para você. Há a graça de Jesus à sua espera e há o seu poder e unção que podem fluir em sua direção nesse exato momento. Você só precisa clamar e invocar o nome do Senhor. Se você crer nisso, a frustração se tornará em bênção. O fracasso será um novo e frutífero aprendizado. E o que era uma porta fechada, você entenderá como bênção, como vitória. Mas você tem que crer nisso. Na Bíblia há muitos exemplos de pessoas frustradas e se sentindo fracassadas. João, por exemplo, ele foi encarcerado na ilha de Patmos. Ele devia estar sentindo uma grande agonia, pois ele era o último discípulo de Jesus que estava vivo. Então ele devia estar frustrado por não poder mais pregar o evangelho, não poder mais ensinar, não poder mais testemunhar de Jesus. No entanto, recebeu de Jesus uma das mais belas revelações e pôde escrever a visão revelada no livro de Apocalipse. E esse livro tem abençoado tantas e tantas vidas. O lugar de isolamento, de frustração, de sofrimento se tornou o lugar da revelação da glória de Deus. Deus sempre nos ensina coisas preciosas quando estamos vivendo uma situação de frustração e de fracasso. É só querermos aprender. Paulo foi preso em Roma e não podia mais fundar igrejas na Ásia e na Europa. Imaginem a frustração. Mas começou a escrever cartas, inspirado pelo Espírito Santo, a todas as igrejas, as que ele tinha fundado e até as que ele não tinha. Cartas que não só edificaram as igrejas destinatárias, mas nos edifica de uma forma muito rica e sempre edificará a todos que leem suas maravilhosas cartas. A frustração não paralisou Paulo. O pastor Ivonildo Teixeira, em seu livro Vencendo os Males da Alma, da Proclama Editora, dá a sua definição de fracasso. Ele diz assim: nada mais do que um deserto de preparação para a conquista de alvos maiores. Em outras palavras, o fracasso pode ser considerado como a plataforma ideal a fim de alcançarmos o tão sonhado sucesso. Então, vamos usar os momentos de adversidade que a frustração e o fracasso provocam para levantar altos voos, voos como os da águia. Jesus disse a Marta: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Está lá em João 11:4. E Marta viu a glória de Deus, Maria viu a glória de Deus. Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Mas nós precisamos crer. Sei que ter nossos planos frustrados dói muito e que fracassar causa ferida em nossa alma. Mas se não nos prostrarmos diante do problema e tomarmos a direção certa, a nossa dor será usada para abençoar outras pessoas. Os fracassos que surgiram no caminho de Jesus, ele os transformou em bênçãos. Os que chegavam abatidos e aflitos voltavam esperançosos.
Os que chegavam perdidos, ele apontava a direção. Aqueles que estavam em trevas encontravam a luz, os enfermos eram curados e o pecador arrependido achava o perdão. E até os mortos Jesus restituía vida. Nós, como embaixadores de Jesus aqui na terra, temos que fazer o mesmo com quem se aproxima de nós em estado de desânimo, fracasso, frustração. E nós não podemos desanimar diante do fracasso e da frustração. Temos que estar dispostos a recomeçar, colocando a nossa esperança no autor e consumador da nossa fé. A vida traz muitos fracassos e frustrações. E acontece na vida de todos. E apesar do gosto amargo que provocam, temos que seguir em frente, fixando o nosso olhar em Jesus. Precisamos saber também que a frustração tem um papel importante no nosso crescimento emocional e espiritual. Precisamos ter um coração humilde e disponível para aprender. A criança, para crescer e se desenvolver bem emocionalmente, necessita de uma boa dose de frustração para não se tornar uma pessoa antissocial e voluntariosa. A criança que os pais não permitem que seja frustrada, não dando limites, se torna uma pessoa de difícil convivência e despreparada para enfrentar a vida. E todas as lutas inerentes a ela, porque a vida de todos vai ter luta e desafios. Precisamos aprender a enfrentar as frustrações e os fracassos, sem, no entanto, se deixar vencer por eles, ficando abatidos e sem ânimo para continuar na batalha do dia a dia. Temos que aprender a dar a volta por cima sem desistir de lutar pelos nossos sonhos e planos. Acredite, se Deus fecha uma porta, Ele abre outra melhor. Lá o pastor que eu citei, o pastor Teixeira, ele diz assim: o segredo é recomeçar, anunciando novamente a sua vitória, o seu sucesso, mesmo antes que ele apareça. Isso é fé. Não é pensamento positivo, nada de mentalização, e sim fé em Deus e em sua palavra. Pois assim diz o livro dos livros. Deus traz à existência as coisas que não existem. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, enquanto você está vivendo algum tipo de impedimento, permita que Deus lhe dê segurança de que há sempre um propósito em tudo que acontece com você. Lá em Romanos 8, 28, diz: já sabemos, o apóstolo Paulo já diz, já sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, nós temos que saber que tudo vai cooperar para o nosso bem. Se a gente ama a Deus, tudo vai cooperar para o nosso bem. Há uma outra passagem na Bíblia que mostra uma grande frustração. Os discípulos no caminho de Emaús, contado lá no Evangelho de Lucas. Em Lucas 24, 21 diz assim: ora, os discípulos falando, né, os dois discípulos, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Ou seja, eles estavam falando da morte de Jesus. Só que Jesus já tinha ressuscitado, estava do lado deles, eles não tinham reconhecido ainda. Esse texto nos mostra como eles estavam desapontados, frustrados, decepcionados. Todos os discípulos, não só esses dois, não só os 12, não só todos os que seguiam Jesus de perto, acompanharam a vida de Jesus, todos achavam que o Messias viria para salvar Israel das mãos de Roma, da mão dos seus opressores, e que Jesus seria um rei político. Mas Jesus explicou muitas vezes que o seu reino não era desse mundo, que o reino que ele veio instaurar era um reino inabalável e eterno. Todos os discípulos se sentiram órfãos, frustrados.
Mas quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles, eles puderam compreender toda a missão de Jesus aqui na terra em sua primeira vinda. Os discípulos, assim como nós, tiveram que aprender que Deus nunca tira de nós o que é bom se não for para nos dar algo melhor. Só temos que aprender que quando nos deparamos com a frustração e com o fracasso, Deus com certeza quer estabelecer outros planos melhores para nós. Só temos que nos aquietar na presença de Deus para ouvir sua doce voz, para descobrir o que Ele tem a nos dizer. Não podemos desanimar jamais, pois aí sim seremos derrotados. Derrotados por nós mesmos em função do nosso desânimo. A minha oração por mim e por você é que possamos enfrentar todos os desafios que se apresentarem a nós com coragem, porque a vitória pertence àqueles que são perseverantes, valentes, conquistadores, ousados, determinados e cheios de fé, estando sempre prontos a lutarem até o fim. Minha oração por mim e por você é que você permita, que nós permitamos que o Senhor nos transforme e transforme o gosto amargo da frustração e do fracasso em um sabor de mel, porque Jesus é doce como mel. Minha oração por mim e por você é que possamos encontrar riquezas em toda situação de frustração e de fracasso que tivermos que viver, porque viveremos muitos fracassos e muitas frustrações. Mas podemos encontrar riquezas em todas elas. Minha oração por mim e por você é que em toda nossa vida, que toda a nossa vida, nós estejamos sempre andando com o invencível Mestre, nos sentindo sempre vencedores por estarmos em Cristo Jesus, pois Ele mesmo falou que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Isso está lá em Romanos 8, 37. Então, que andemos de cabeça erguida, mesmo diante da frustração, das frustrações e dos fracassos. Que a gente levante a cabeça e olhe para Jesus, sempre. Porque Ele foi para aquela cruz morrer por nós, mas Ele venceu a morte. E com Ele nós venceremos todas as situações. Porque o que importa é andarmos com Jesus. O que importa é estarmos com o olhar fixos no Autor e Consumador da nossa fé. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que tenha misericórdia de nós, que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.